Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de Bíblia e Teologia. Eu sou Paulo Vitor Santana e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou revelar para vocês os 7 principais livros que eu li no ano de 2024. Os melhores livros do ano de 2024 que você pode ler no ano de 2025 ou nos próximos anos que virão. No vídeo anterior eu apresentei os 36 livros que eu li no ano de 2024 e eu prometi que gravaria um vídeo apresentando os 7 principais livros e mostrando um pouco dos conceitos deles, os principais pontos e tópicos que me chamaram a atenção. E este vídeo é para cumprir essa promessa. Vamos lá, sem perca de tempo. Eu vou começar em ordem crescente, ou seja, do sétimo até o primeiro. Então, vamos lá, acompanhe comigo os 7 melhores livros que eu li no ano de 2024. Vamos começar então a nossa lista. O sétimo melhor livro que eu li no ano de 2024 foi esse aqui, ó. Lendo o Apocalipse com Responsabilidade. Testemunho e adoração em civil, seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Este é o subtítulo deste livro, escrito pelo Michael Gorman. Pessoal, esse livro aqui me marcou demais, no sentido de que, qual o principal ponto que me interessou nesse livro? A questão do livro do Apocalipse. Esse livro ele é muito mal interpretado ao longo da história. Não é de hoje, né? Se você analisar a história da igreja, você vai ver que ótimos escritores como João Calvino, como Martinho Lutero, eles não escreveram nada sobre o Apocalipse, né? E o que Lutero disse sobre o Apocalipse é que Apocalipse nem deveria estar no cânon, para vocês terem uma ideia, não deveria estar na lista dos 66 livros da Bíblia, para vocês terem uma ideia de como ele foi negligenciado ao longo do tempo, este livro. E no nosso tempo, nos nossos dias, nós vemos muitas pessoas estudando o Apocalipse, mas estudando de forma errônea. Temos aqueles que não estudam, não leem, né? Ignoram que o livro do Apocalipse está no cânon bíblico, e temos aqueles que leem demais, estudam ele demais, só que partem de um pressuposto de uma interpretação errônea do livro de Apocalipse. Este livro veio para corrigir essas ideias. Este livro veio para corrigir as ideias errôneas, as interpretações errôneas sobre o livro de Apocalipse. E é interessante, uma das coisas que eu posso destacar, vou destacar um principal ponto deste livro, é apresentar a visão correta do livro de Apocalipse e ler o Apocalipse com responsabilidade. Em que sentido? Vamos lá. Nós não podemos ler o Apocalipse como as pessoas fazem, né? Os dispensacionalistas, principalmente adeptos aí dessa ideia da escatologia, no sentido de Deixados para Trás, esses filmes que a gente vê aí, né? O autor ele cita muito Deixados para Trás, filmes sobre Apocalipse que nós temos aí que parecem mais cenas de Hollywood, né? Do que profecia e temas bíblicos de fato. Né? Então ele prega contra isso, contra essa ideia de ler o Apocalipse como se fosse uma cronologia exata dos fatos que vão acontecer, ou seja, uma cronologia do futuro. O autor é contra essa ideia de ler o Apocalipse como se fosse uma cronologia do futuro, mas devemos ler Apocalipse na visão do autor, né? E eu concordo com essa visão, como uma profecia, como uma mensagem apocalíptica e como uma carta escrito para um grupo de pessoas que viviam no primeiro século e que tem um significado para eles, e esse significado precisa ser descoberto por nós hoje. Mas como que a gente descobre esse significado? Inventando, tirando da nossa mente? Não. Buscando, estudando um pouco mais sobre a realidade dos primeiros ouvintes, dos primeiros leitores que tiveram contato com um texto bíblico, principalmente nesse caso, o livro de Apocalipse. Então a ideia principal desse livro é que você siga o Cordeiro rumo à nova criação, que você siga o Cordeiro rumo ao propósito que Deus estabeleceu, e que nesse processo de seguir o Cordeiro você testemunhe sobre ele, e esse testemunho e essa adoração é incivil, ou seja, é contrário àquilo que a sociedade prega, é contrário contra aquilo que a civilização prega, ou seja, muitas vezes você vai ter que ir contra os princípios deste mundo por ser fiel ao testemunho da palavra de Deus. É disso que se trata o livro do Apocalipse, no primeiro século, escrito para os cristãos que estavam vivendo essa realidade, né? E é disso que nós tratamos hoje também, é assim que nós precisamos interpretar e aplicar para a nossa realidade. Então vale a pena, lendo o Apocalipse com responsabilidade. Foi o 7º melhor livro do ano, o livro que me marcou bastante. O 6º melhor livro que eu li no ano de 2024 também trata sobre o Apocalipse, a teologia do livro de Apocalipse, de Richard Bauckham. Esse livro, na verdade, o autor que eu citei anteriormente, o livro que eu citei anteriormente, Lendo o Apocalipse com Responsabilidade,
bebe da fonte deste livro aqui, do Richard Dawkins, A Teologia do Livro de Apocalipse. Se naquele livro anterior que eu mostrei, eu destaquei a questão do ler o Apocalipse com responsabilidade, prestar um testemunho em civil, uma adoração em civil, né, e seguir o Cordeiro rumo à nova criação, neste livro aqui nós encontramos principalmente o que podemos destacar deste livro, que me marcou demais, foi a questão da Trindade no livro do Apocalipse. A Trindade sendo destacada neste livro tão precioso, porque muitas vezes nós damos atenção demais a Deus e ao Cordeiro no livro de Apocalipse, mas esquecemos que o Espírito Santo também está presente nesse livro, né? O espírito de profecia, né? Os 7 espíritos de Deus. Então, o Richard Dawkins, ele traz aqui uma abordagem muito interessante. Ele pega primeiramente colocando a visão de Deus no trono, Apocalipse capítulo 4, e ele parte dessa visão de Deus no trono. Aí, a partir do capítulo 5, ele fala sobre Cristo no trono, né? O Cordeiro ao lado de Deus. Tá? E depois ele passa a falar também sobre o Espírito Santo, né? O papel do Espírito, o Espírito de profecia, os 7 Espíritos de Deus, que assim é chamado o Espírito Santo no livro de Apocalipse. E aí ele coloca a parte de cada um, né? Cada pessoa da Trindade, o papel que tem no livro do Apocalipse. E aí ele vai desenvolvendo os temas a partir da Trindade: Deus o Pai, o Cordeiro e o Espírito Santo. Então, essa abordagem que ele faz no livro de Apocalipse é muito interessante. Inclusive, eu estou para fazer o meu TCC, né, de conclusão, trabalho de conclusão de curso, e eu vou me basear nesse livro de Richard Dawkins, a questão da teologia da Trindade no livro de Apocalipse. Isso é muito interessante, vale a pena ler esse livro, e eu posso destacar, né, deste livro, o principal que me marcou foi essa questão da Trindade sendo revelada no livro de Apocalipse. Inclusive, né, quando nós lemos o livro de Apocalipse, tem uma trindade satânica, né, a falsa trindade, que é a imitação da verdadeira trindade. Né? Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, o Cordeiro e o Espírito de profecia, os 7 Espíritos de Deus que representam o Espírito Santo, existe ali também no livro de Apocalipse uma paródia dessa trindade, que neste caso é o dragão, a besta e o falso profeta. Então, o Richard Dawkins, ele apresenta isso, eu achei muito interessante. Esse foi o 6º melhor livro que eu li no ano de 2024. Vamos para o 5º melhor livro do ano, a 5ª melhor leitura do ano de 2024. Para mim, foi esse livro aqui, ó, Levando Deus a Sério, do Kevin DeYoung, porque a Bíblia é compreensível, necessária e suficiente, e o que isso significa para você. Um livro pequeno, de aproximadamente 150 páginas, mas com uma mensagem muito rica. Se você tem dúvidas da infalibilidade da Bíblia, da inspiração da Bíblia, da suficiência da Bíblia, se você tem dúvidas sobre a importância das Escrituras Sagradas, você precisa ler esse livro aqui. Não é um tratado muito teológico, mas é uma defesa correta, uma defesa bíblica da própria Bíblia. Ele utiliza a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, para defender a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Isso aqui eu achei fantástico. Essa foi a proposta do autor, e o que eu posso destacar deste livro aqui é essa proposta de que a Bíblia, ela defende a inspiração, a infalibilidade, a necessidade, a suficiência, a importância, a clareza. Todas essas doutrinas nós encontramos na própria Bíblia, afirmando sobre ela mesma. Essas afirmações vêm da própria Bíblia. E o Kevin DeYoung foi muito feliz encontrar essas afirmações e tratar neste livro de uma maneira muito incrível, de uma maneira fantástica. Então vale a pena ler esse livro, Levando Deus a Sério, porque a Bíblia é compreensível, necessária e suficiente, e o que isso significa para você, do Kevin DeYoung. Vamos para o 4º melhor livro de 2024, a 4ª melhor leitura de 2024. E foi este livro aqui, ó, Deus é o Evangelho, escrito pelo John Piper. Um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo. John Piper é um pastor, um teólogo reformado, batista. Eu acho muito interessante os livros de John Piper, gosto muito, é um dos meus autores preferidos. E neste livro aqui ele acertou em cheio, tratando sobre a centralidade do Evangelho. A maior bênção do Evangelho é o próprio Deus. Muitas vezes as pessoas enfatizam as coisas que o Deus pode dar, as coisas que o Evangelho nos oferece, e tem muitas coisas que o Evangelho nos oferece, e ele trata sobre essas coisas aqui neste livro, mas a principal bênção, o principal bem, a centralidade do Evangelho, a principal oferta do Evangelho é o próprio Deus.
É isso que ele vai tratar neste livro aqui, é isso que ele trata neste livro aqui. Então, se você quer redescobrir o Evangelho de uma maneira incrível, de uma maneira fantástica, de uma maneira extraordinária, descobrir o verdadeiro Evangelho, aquilo que é o cerne das Escrituras, você precisa ler esse livro aqui, ó. Deus é o Evangelho, de John Piper, um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo. Foi o quarto melhor livro do ano de 2024, a minha quarta melhor leitura neste ano. Continuando, vamos para o nosso terceiro melhor livro. Quero apresentar a vocês O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom, prefaciado por Luciano Subirá. Esse livro foi um livro que eu chorei lendo. Poucos livros me fazem chorar, mas quando fazem, né, o fazem de verdade. E esse livro aqui me fez chorar. Esse livro narra a história do Robert Tom, é uma biografia, né? E ele conta a sua história de como ele foi criado, né, a sua infância e principalmente na sua vida adulta, como ele foi um viciado em bebida alcoólica, né, alcoolismo. E ele era um alcoólatra, né, servia no exército e como ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada e como ele passou a viver o extraordinário. Tem uma frase aqui muito interessante nesse livro, ó. Essa história é inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Interessante demais, eu vou ler de novo para você maximizar. Esta é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Assim, me emocionei com as histórias que são contadas aqui e me inspirei nessas histórias, nas histórias de fé, de manifestações poderosas de Deus, o que Deus pode fazer através de um homem que se prostra diante dele e que decide ser fiel a ele, decide viver para ele. Então, leia esse livro, faça um favor para você mesmo. O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom, prefaciado por Luciano Subirá. Foi o terceiro melhor livro do ano de 2024. Agora vamos para a segunda melhor leitura do ano de 2024, o segundo melhor livro do ano de 2024. Confesso que eu me surpreendi com essa leitura, me surpreendi com esse autor, porque nunca tinha escutado falar a respeito dele. Comprei esse livro e quando eu li, foi um dos livros também que me emocionei lendo. Eu estou falando deste livro aqui, Sansão e o Amor Invencível. A vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Esse livro é incrível. O autor, Emílio Garofalo Neto, apresenta a história de Sansão, né? E como na vida de Sansão o amor de Deus invencível foi demonstrado, e como Deus se utiliza de heróis quebrados, como Sansão, para que o seu povo receba a vitória, para que o seu povo receba o livramento. Esse livro me marcou demais. E esse livro fala também sobre nós, como nós somos falhos como Sansão, pecadores como Sansão, né? Seres humanos, assim como ele foi e cometeu diversos erros, nós também cometemos, mas como que Deus utiliza pessoas assim, heróis quebrados, para poder cumprir um grande propósito, uma grande obra. E na vida de Sansão isso é demonstrado através do autor aqui de uma maneira incrível, de uma maneira fantástica. Ele trata aqui de uma questão muito interessante. Tem muita gente que diz que Sansão não foi salvo, que Sansão, por ter naquele momento, né, cometido suicídio, né, o que na verdade não aconteceu, a Bíblia não apresenta como isso, e o autor aqui faz uma defesa do contrário disso. Ele apresenta que Sansão foi salvo sim, e que naquele dia, no dia da ressurreição dos corpos, né, no dia em que Cristo vier em glória, os corpos forem ressurretos, ressuscitados para se encontrar com ele, ele diz que nós encontraremos Sansão. E eu não tenho dúvidas disso. E como ele apresenta isso aqui, a história de Sansão, é uma maneira incrível. Faça um favor também para você. Leia este livro, Sansão e o Amor Invencível, a vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Sansão não foi o único herói, né, quebrado. Nós também somos falhos, imperfeitos, cheios de defeitos, e Deus ainda continua a utilizar pessoas falhas como Sansão. Isso aqui assim, me marcou demais, esse livro me marcou demais, e a maneira como o autor escreve. O autor é um ótimo escritor, né? O Emílio Garofalo Neto trata a história aqui de uma maneira fantástica, não só utilizando a teologia do texto em si, mas uma maneira poética de tratar, né, da história. E isso me chamou muita atenção. E esse ano já está na minha lista, no meu carrinho de compras, né? Outros livros dele também para eu poder ler. Então, Sansão, meu amor invencível, a vitória de Deus por meio de heróis quebrados,
foi o segundo livro, o segundo melhor livro do ano de 2024 que eu li. E agora, rufem os tambores, né? O melhor livro do ano de 2024, na verdade, é uma figurinha repetida na minha leitura constantemente, na minha leitura anual, né? Todas as vezes que eu ponho livros na lista para ler, este livro está presente. É um livro que eu poderia dizer de cabeceira, né? Depois da Bíblia, foi o livro que eu mais li, né? E mais me marcou, que mais me emocionou durante toda a minha jornada de leitura, desde quando eu comecei a gostar de leitura, porque eu não nasci gostando de leitura, né? Eu não fui ensinado a ler, a gostar de livros, né? Basicamente lia um pouco a Bíblia, os meus pais me ensinaram a ler, mas livros, né? Lia bem pouco, né? Nem mesmo na escola. Mas quando eu comecei a ler, esse foi um dos primeiros livros que eu li. Eu me apaixonei e todos os anos, praticamente, né, de um em um ano ou de 2 em 2 anos, eu paro para ler esse livro e meditar nele. Eu estou falando deste livro aqui, ó, Heróis da Fé, 20 Homens que Incendiaram o Mundo, do Orlando Boyer. Esse livro é o meu livro favorito depois da Bíblia, o livro que mais marcou a minha história. Narra a história de 20 homens, né, que incendiaram o mundo com as suas vidas, foram usados por Deus para incendiar de fato o mundo, né, com seus ministérios. Narra a história aqui de Jerônimo Savonarola, né, um pré-reformador. Narra a história de Martinho Lutero, John Hus também foi o pré-reformador, Martinho Lutero reformador. Narra a história de John Wesley, avivalista, Jonathan Edwards, David Brainerd, um missionário em meio aos índios, né? Os peles vermelhas. Nós temos aqui a história de Jonathan Edwards, eu já falei, eu acredito. Temos aqui a história de George Miller, né, um apóstolo da fé. Temos a história aqui de, deixa eu me lembrar, David Livingstone, outro missionário. Nós temos aqui muitas histórias, mas muitas histórias interessantes demais e marcantes desse livro. Então, este livro é um livro de biografias, que vai narrar a biografia de 20 homens que incendiaram o mundo com as suas vidas, com seus ministérios. E eu poderia afirmar aqui uma frase que mais me marcou nesse livro. Eu vou repeti-la para vocês. Foi uma frase do Hudson Taylor, das biografias presentes nesse livro aqui. Ele diz o seguinte: a obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Essa frase me marcou demais neste livro aqui, Heróis da Fé. Então vale a pena demais ler esse livro. Novamente, foi a minha melhor leitura de 2024. Já tinha sido a melhor leitura de outros anos e repetidamente também foi o melhor livro de 2024. Então estão aqui os 7 melhores livros de 2024, pude apresentar para vocês aqui. Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, A Teologia do Livro de Apocalipse, Levando Deus a Sério, Deus é o Evangelho, O Vinho Novo é Melhor, Sansão e o Amor Invencível e Heróis da Fé. Eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado o link desses livros. Você pode clicar e adquirir esses livros pela Amazon. É o nosso link de afiliado. Ao comprar, você estará ajudando também, de alguma forma, esse canal a nós continuarmos a produzir esse conteúdo aqui para você, tá? Então você não paga nada por isso, nada mais por isso, né? Somente o valor mesmo que você vai pagar no livro e ao comprar você estará nos ajudando de alguma forma, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, né, curta, comente, compartilhe com mais pessoas e que você leia algum desses livros, se não todos, alguns deles no ano de 2025 ou nos próximos anos que virão. Que Deus te abençoe e até no nosso próximo vídeo.